Você já parou pra pensar por que a gente saiu do cinema amando Gato de Botas 2 e pouco tempo depois saiu meio decepcionado com Kung Fu Panda 4? A resposta para essa pergunta é uma solução que a DreamWorks demorou um pouco para aprender, mas que agora parece que finalmente entendeu. Uma lição que pode de verdade mudar o futuro do estúdio. E tudo indica que o próximo grande filme deles, Os Caras Malvados 2, vai ser a prova de fogo disso aí. E aí, meu querido nerd, tudo belezinha? Aqui é o Fael e hoje a gente vai falar de algo que eu curto muito, que é sobre animação. No caso, o universo da DreamWorks. E hoje a gente vai tentar entender essa mudança de estratégia que tá rolando bem debaixo do nosso nariz lá dentro do estúdio. Acontece que, depois do sucesso gigantesco e, convenhamos que até inesperado, do Gato de Botas, O Último Desejo, o estúdio parecia ter finalmente achado uma mina de ouro. Mas aí vieram algumas sequências que não tiveram o mesmo brilho, e que acabaram parecendo mais do mesmo daquela estrutura batida. Só que agora a poeira baixou e as primeiras notícias e imagens de Caras Malvados 2 foram exibidas lá no prestigioso Festival Annecy, na França. E, pelo que estão falando, tá deixando todo mundo bem animado. E parece que não é por pouco não. Pelo que estão falando, a lição de O Último Desejo foi finalmente aprendida pelo estúdio. Então, fica comigo até o final porque eu vou te contar todos os detalhes e que lição é essa e o porquê ela demorou para ser aplicada e, no final de tudo, como ela pode salvar o estúdio e uma geração tão perigosa para as animações. E bom, antes da gente falar que lição é essa, a gente tem que entender um pouco o cenário que está acontecendo. E assim, meu querido, ser um estúdio de animação hoje em dia está sendo algo bem comandar em um campo minado. A situação nunca esteve tão arriscada. De um lado a gente tem a ameaça da IA, com os executivos vendo uma chance de cortar custos e substituir o trabalho dos animadores e dos outros artistas pelo algoritmo da inteligência artificial. E do outro lado a gente vê uma onda de consolidação de estúdios onde os gigantes da mídia compram os concorrentes e na primeira oportunidade acabam engavetando os projetos de animação. Ou simplesmente, em alguns casos, até fecham divisões inteiras, porque para muitos chefões, a animação ainda é vista como algo apenas infantil e não como um meio artístico poderoso. E no meio desse ambiente, digamos que hostil, os estúdios que sobrevivem parecem apostar todas as suas fichas em uma única coisa: franquias. Pois é, e algo que era muito comum nos live actions agora parece que também está dominando os estúdios de animação, tanto da Disney, a Warner, a Illumination e, é claro, a DreamWorks. Elas estão quase que totalmente focadas em expandir as suas marcas, produzindo uma sequência atrás da outra, com um filme original aparecendo quase que de vez em nunca, como se fosse só um presente para os fãs. E assim, vamos ser justos, a DreamWorks é quase que a rainha das sequências. Eles são quase que de forma indiscutível os campeões em trilogias animadas. Pensa bem, tem toda a jornada do Shrek, que começou como uma sátira para o conto de fadas e se aprofundou nas crises da vida adulta. Inclusive, se quiser saber sobre todos os rolos que teve na primeira animação do Shrek, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre ela. Além disso, a gente tem a saga de Madagascar, que levou os personagens a lugares e situações mais estranhas que você pode imaginar. A trilogia de Como Treinar o Seu Dragão, que é uma história de amadurecimento lindo pra caramba, com a gente conseguindo acompanhar quase que a vida inteira do Soluço e do pessoal, e que agora chegou aos cinemas junto com live action. Além disso, é claro, a gente tem também o Kung Fu Panda, com a jornada do herói improvável que se torna o dragão guerreiro. Todas essas são trilogias excepcionais, ou pelo menos sabiam como continuar uma história. Mas o mercado mudou, e com isso acabou aumentando a pressão neles também. E a fórmula que funcionava antes começou a mostrar sinais de desgaste. E é nesse momento que o Gato de Botas aparece e acaba virando o jogo das animações. Pois é, em 2022 a DreamWorks não lançou apenas mais uma sequência. Ela entregou um dos melhores filmes de animações da década, Gato de Botas, O Último Desejo, que chegou sem um marketing estrondoso de um Minions ou de um Frozen da vida, mas fez um barulho ensurdecedor. Mas o porquê disso? O que esse filme tinha de tão especial? E a resposta é simples. Ele era radicalmente diferente do seu antecessor, o primeiro Gato de Botas lá de 2011, que até que é um filme legal, que expande o universo do Shrek. Mas a sequência dele, que é O Último Desejo, é outra coisa, é meio que uma obra-prima.
A primeira grande mudança e a mais óbvia é no estilo de arte que eles usaram. Influenciado diretamente pelo sucesso de Homem-Aranha no Aranhaverso, o filme abandonou o visual mais tradicional e abraçou uma animação mais estilizada, com algumas texturas que parecem pinturas e taxa de quadros variáveis, que dão um impacto absurdo nas cenas de ação, além de um visual que, assim, bebe muito na fonte dos animes. Porém, a genialidade do filme não parou só na estética. A história foi por um caminho que ninguém estava esperando. Enquanto a trama principal era uma espécie de corrida maluca em busca de um artefato mágico, que no caso é a estrela, as camadas por baixo são de uma profundidade enorme, principalmente por uma animação, digamos, infantil. O filme traz toda uma meditação sombria e cheia de nuances sobre a própria mortalidade. O gato, que é um herói fanfarrão e quase que imortal, perde as 8 vidas de suas 9 e pela primeira vez ele sente medo. Medo de verdade. E tem o lobo, claro, que não é só um vilão, mas a personificação da própria morte. É um dos antagonistas mais bizarros e bem construídos de toda a DreamWorks, se não de todo o universo das animações. Fora aquele absurdo de cena do Gato de Botas entrando em pânico na floresta, que é um retrato real e sensível da ansiedade, que pegou todo mundo de surpresa. E assim, eu não sei se você sabe, mas isso é quase como um retrato muito pessoal pro próprio ator, que é o Antônio Bandeiras, que deu voz ao personagem e que também já tinha enfrentado os seus próprios surtos de saúde na vida real, com essa questão da ansiedade. O que deu pra ele um peso ainda maior na sua atuação, que foi, assim, impressionante. O filme foi um sucesso, tanto de crítica quanto da bilheteria, e é claro que ele também foi indicado ao Oscar de melhor animação. E ele nos provou uma coisa: o público não quer só mais do mesmo. A gente que é fã anseia pela evolução das animações. A gente quer histórias que tenham mais risco, que desafiem quem tá escrevendo mesmo, o roteirista. E não só mais do mesmo. A gente quer isso mesmo que seja com um personagem que a gente já conhece e ama há anos. E a lição estava ali. Tudo isso no filme do Gato de Botas que saiu da caixinha. O problema é que logo depois parece que a lição foi esquecida. Com o sucesso estrondoso do Gato de Botas 2, a gente pensou, é isso aí, DreamWorks. E então parecia que agora era um futuro brilhante, cheio de sequências ousadas e inovadoras. Porém, a realidade bateu e o estúdio lançou Trolls 3, que assim, eu pessoalmente não sou fã nem dos 2 primeiros, mas enfim, ele é divertidinho, mas não trouxe nada novo. Só seguiu a mesma fórmula dos anteriores. E logo depois dele veio o grande teste que tava todo mundo aguardando, Kung Fu Panda 4. E pra mim foi uma certa decepção de filme. E assim, não que seja um filme horrível. Ele tem uns momentos engraçados e a animação é boa. Mas parece que falta alguma coisa, que falta alma na animação, sabe? Os 3 primeiros filmes são incríveis. Tem toda a questão do amadurecimento do Po, que foi de um desajeitado a um mestre por si só. Aí chegou no 4º filme e parece que o Po regrediu. Toda essa jornada dele tendo que encontrar um sucessor pareceu algo meio forçada. E a vilã Camaleou, apesar de ter um conceito até interessante, não tem peso de ameaça nenhum. Nada como o Tai Lung, o Lord Shen ou o próprio Kai. Parece que eles quiseram só fazer algo seguro, porém foi seguro demais e acabou sendo chato. Sabe, aquele filme que você assiste e fala, é legalzinho, mas chatinho ao mesmo tempo? Nota 5. Ele não arrisca em nada, ele não aprofunda nos personagens. Os próprios 5 Furiosos mal aparecem, tem só aquela ceninha no final. E pelo menos eu tive aquela sensação de que foi um filme só pra cumprir tabela e vender mais boneco pra franquia. E não que eles queriam realmente contar alguma história, que é pra ser a ideia das animações, né? Ou de qualquer filme. Acabou sendo uma filosofia totalmente oposta ao Gato de Botas 2. O que fez a gente pensar, será que o sucesso do Último Desejo foi só pura sorte? E que talvez eles não tenham percebido que arriscar nas animações podem ser a solução para todos esses problemas deles? Pois é, essa dúvida estava no ar até agora, porque felizmente aquela gangue de animais ladrões parece estar vindo responder essa pergunta. E então finalmente a gente chega aos Caras Malvados. O primeiro filme foi lançado lá em 2022 e foi uma surpresa muito boa.
foi baseado numa série de livros que tem toda aquela pegada da essência do 11 Homens e um Segredo, só que para criança. Era aquele filme de assalto clássico, com todo um charme do gênero, uma equipe carismática e um plano genial que dá errado. Reviravoltas e um estilo visual até que da hora, que flertava com uma animação mais gráfica, sabe? De início já foi um sucesso e teve a sua sequência anunciada. Mas a grande dúvida que ficou é: qual caminho que ia seguir essa animação dos Caras Malvados 2? Seria só mais um assalto seguindo a fórmula segura que vimos em Kung Fu Panda 4? Ou eles seguiriam um caminho à la Gato de Botas 2? E as notícias que saíram lá no Festival Annecy são as respostas para essa questão. E nesse caso é até a melhor resposta possível. Durante a apresentação do filme, o diretor Pierre e o co-diretor J.P. Sanz deixaram claro: a sequência vai ser maior e mais ousada, mas não só na questão do tamanho do roubo. Eles explicaram que os livros originais da Aaron Babley não se prendem em um único gênero baseado pela ficção científica ou pelo suspense. Então eles decidiram fazer o mesmo com os filmes. E com isso, Os Caras Malvados 2 está meio que mudando de gênero, entre aspas. Ele vai ser menos do gênero do filme de assalto e mais um filme de aventura e espionagem global, bem no estilo Missão Impossível e James Bond. É arriscado? Sim, mas eu acho que tem grande chance de dar certo. Ainda vai ter toda a questão de roubo, mas agora o foco são em cenas de ações gigantescas e elaboradas, com todo o ambiente internacional. E eles até brincaram que, ao contrário da família Toretto no Velozes e Furiosos, os Caras Malvados não vão precisar de 9 filmes para chegar no espaço. E o público que estava nesse festival Annecy viu quase 20 minutos de cena desse filme, e o relato é um só. A escalada da animação é absurda. O filme aparentemente vai começar com um assalto em uma mansão e de alguma forma termina com os personagens tentando impedir um sequestro em uma nave espacial. E isso, meu amigo, é uma lição pura do Gato de Botas 2. É pegar uma animação que o público já gosta e, em vez de dar mais do mesmo, usar a sequência como uma oportunidade para explorar novos horizontes, reinventar, mudar o tom e às vezes até o gênero. Os Caras Malvados 2 não estão tentando copiar o filme 1, só que maior. Ele está tentando ser algo novo, mantendo a essência de cada personagem que a gente já curte. E é exatamente isso que torna o futuro da DreamWorks empolgante de novo. A coragem de deixar a fórmula do sucesso para trás e buscar algo ainda melhor. Algo que, convenhamos, que o universo Marvel deveria fazer, né? Ninguém aguenta mais aquela formulazinha Marvel. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha dessa nova fase da DreamWorks? Essa mudança de estratégia, de deixar animado com Os Caras Malvados 2, você acha que essa é a fórmula certa para o futuro das grandes franquias de animação, não só da DreamWorks, mas quem sabe de Hollywood como um todo? Deixa a sua teoria e sua opinião tudo aqui nos comentários. Assim eu posso ler e quem sabe a gente acaba expandindo essa discussão para outros vídeos aqui no canal. E é claro, se você curtiu e está curtindo essa análise mais profunda, já esmaga o botão do like aí para dar aquela força e ajudar esse vídeo a chegar a outros fãs de animações. E então, para resumir essa história toda, a grande e valiosa lição de Gato de Botas, O Último Desejo, é que ela não foi só uma animação estilosa ou quis colocar um vilão assustador. Foi sobre ter a coragem de fazer diferente. Sobre tratar cada sequência não como uma obrigação de contrato, mas como uma chance de ouro para fazer algo único, para aprofundar temas e surpreender o público. E parece que Os Caras Malvados 2 aprenderam com isso e vai vir uma animação de qualidade aí pra gente. Então é isso, se você não quer perder nenhuma das próximas análises de filmes e animações, você já sabe, né? Se inscreve aí e ativa o sininho. Então é isso, valeu e